A questão do transfer ban aí do Corinthians, ô Vessone, vai demorar muito tempo para o torcedor abrir o sorriso de novo? Primeiro que é uma vergonha para a instituição, né? Ponto. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brabo Tem Nome aqui na tela da N Sports, e o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que ele, Rodrigo Vessone. Tudo bem? Como vai o senhor? Olá, Brabo é você, muito obrigado, viu? Obrigado, Chico, pelo convite, um prazerzaço aí estar com você. Já dividimos algumas transmissões, né? Inclusive aqui, né, na N Sports. Inclusive aqui, muito legal, e agradeço aí pelo convite. Vamos bater papo aí, que você é um monstro e eu fiz questão de vir porque, sem dúvida nenhuma, você é um cara que eu admiro como profissional e como pessoa também. Tem lugar que você não vai? Não, mas o seu eu fiz questão de vir, assim, eu tento ir no máximo que eu posso. Agora o Duda Garbi, por exemplo, me chamou para fazer o assado com ele, eu vou fazer também, enfim. Mas você eu fiz questão realmente de vir porque é um cara que eu gosto muito, tenho muito carinho mesmo. E a recíproca é verdadeira, Vess. Obrigado. Muito legal ter você aqui. Deixa eu te perguntar, pergunta simples, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? Cara, eu acho que tem chance, cara. Ele virou um dos favoritos depois que caem aí. Ele tira, né, o próprio Palmeiras e o Flamengo cai, eu acho que sim. Acho que o Cruzeiro é muito forte, tem uma tradição muito grande na Copa do Brasil também. E ele se transformou sim num dos favoritos, apesar de todos os problemas. Mudou o calendário agora, né? Vai ser a semifinal e a final lá no final do ano. Então todo mundo que tá meio baleado aí nesse momento, o Yuri Alberto, cirurgia, o Martini, cirurgia, até o próprio Carrilho, que na teoria acabaria a Copa do Brasil para ele, pintou alguma chance dele voltar no final do ano. Então você vê assim que a recuperação dos jogadores, enfim, eu acho que sim, o Corinthians pode estar muito forte, mas tem que passar, obviamente, aí por Atlético Paranaense, tá dando tudo certo e passando pelo Atlético. Depois ele vai estar entre os 4 e lembrete, o Corinthians nos últimos 3 anos, finalista 22, estava 3-1 nos pênaltis quando perde do Flamengo no Maracanã, mas jogando muito bem aquele segundo tempo, e estava na frente, tomou a virada nos pênaltis, ou seja, finalista em 22, semifinalista em 23, quando perde para o São Paulo, que acabaria campeão, e semifinalista em 24, perdendo para o Flamengo, que foi campeão. Então nos últimos 3 anos ele vem chegando, assim, não é um negócio, nossa, do nada o Corinthians apareceu aqui, não vai ser, seria a 4ª, passando pelo Atlético, a 4ª semifinal que vai jogar consecutiva e podendo aí chegar a 2 finais dessas 4. Então acho que tá chegando, tá perto, tá acontecendo, mas na etapa final ali tá faltando aquele último passo. Vamos ver se esse ano acontece. Qual que é o saldo para você? Qual que é a sua visão sobre o trabalho do Augusto Melo? Cara, para mim eu já considero ele o pior presidente da história. Da história? Primeiro porque o que eu me levo mais em consideração, ele não termina o mandato. Você pode discutir 1000 coisas do Andrés, 1000 coisas do Duílio. Eles fizeram os 3 anos dele. Um termina pela metade, é impeachmentado e termina como réu na justiça por, segundo o Ministério Público, segundo a polícia, ter que devolver 40 milhões para os cofres do clube que ele estava presidindo. Se isso daí não é o pior presidente da história, eu já não sei mais o que pode ser pior do que isso. É uma decepção grande. O torcedor do Corinthians, de maneira geral, não só sócio, o torcedor mesmo, do muro para fora lá do Parque São Jorge, confiava muito nele, tinha muita esperança nele. Era uma dinastia de 16 anos que ninguém aguentava mais, aquele mesmo grupo político. E ele representava a esperança no coração do torcedor. Então, o que ele fez, para mim, foi uma apunhalada no torcedor corintiano, que confiou nele, no sócio que votou nele, no conselheiro que o bancava, naquelas pessoas que começaram a fazer parte da sua administração, seja o cara do jurídico, do financeiro, do marketing, todo mundo que estava confiando muito para o cara terminar 1 ano e meio depois impeachmentado e réu na justiça. Então, uma enorme decepção. Eu, de verdade, assim, que ele ia ter problemas de dificuldade? Sim, ia ter. Pela inexperiência, estava tudo certo, fazia parte do pacote, todo mundo sabia disso. Mas terminar na polícia e com não sei o que, na justiça, aí não. Aí é um negócio que ninguém esperava, eu de verdade não esperava e é uma grande decepção. E foi, repito, uma apunhalada no coração do torcedor corintiano, porque confiava demais nele. E dá pro torcedor acreditar no Stabile? Cara, o Stabile tem 2 meses de Corinthians, 2 meses e pouco agora. Ele tá fazendo um feijãozinho com arroz, tentando pacificar o clube, acaba de ganhar aí também para ficar nesse 1 ano e 4 meses, esse mandato tampão. Então ele vai ficar o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses,
que vai ser o mandato dele. Ele é um cara que tem dono de 2 ou 3 empresas, uma delas na Zona Franca de Manaus. Então, claramente, alguém que tem alguma coisa de administração na vida dele, que realmente entende de alguns processos administrativos, que tem dinheiro, que não precisa do clube para nada. Então, eu acho que o torcedor, ele merece esse voto de confiança. É duro pensar que dentro de um clube social, desse modelo político do Corinthians e de outros clubes também, mas do Corinthians especificamente, é um modelo podre, é um modelo que você tem diretores de áreas, de estatutários, adjuntos, assessores, e aí você distribui cargo, aí vem encheção de saco, vem pedido, solicitação de concessão, vem, assina isso daqui, eu tô querendo montar um quiosque de fruta aqui, dá moral pra mim, votei em você. Não, mas não precisamos de um quiosque de fruta no meio do Parque São Jorge. Não, mas votei em você, tipo, eu consegui mais 30 votos pra você. Esse tipo de coisa é muito difícil num clube social. Então, o clube social te puxa pra baixo. Ele te arrebenta como crescimento, como para você querer fazer de uma grande empresa, um clube, uma grande empresa. Se você não souber... Porque são gestões diferentes. São gestões diferentes, mas essas pessoas, você também precisa delas, porque elas vão votar em você. É só aquele mundinho. Então, enquanto o Corinthians não modernizar o seu estatuto, abrir para o fiel torcedor, para o sócio torcedor votar, que aí você aumenta o colegiado do negócio. Aqueles 3 mil, 2 mil, 4 mil, eles vão ser bem pequenininho, perto de 20, 30, 40 mil pessoas do lado de fora. Aí você não vai precisar mais. Amigão, deixa eu te falar, eu não vou conseguir fazer o que você está pedindo. Mas não, eu não vou conseguir. Sabe por quê? Você fica tranquilo? Os 2 mil, 3 mil, tem 30 mil para eu cuidar do clube, para os 30 mil votarem em mim. Então o Inter tem 25 mil votando na eleição do Inter, o Grêmio quase 20 mil, o Santos 10 mil, o Boca teve que fazer dentro da Bomboneira, que tinha quase 100 mil para votar, e o Corinthians com 3 mil. Então assim, não existe. O modelo político do Corinthians está podre. É muito difícil alguém conseguir hoje no Corinthians fazer isso. O Osmar, quando ganhou agora a eleição, disse que vai fazer, até falou, torcida, eu preciso da ajuda de vocês, preciso da ajuda da imprensa. Se não me deixarem governar, porque ele falou, eu tenho que quebrar paradigmas. O que ele quis dizer é exatamente essas historinhas que eu tô te contando. Pô, preciso montar um quiosque de fruta, me ajuda aí. Pô, dá aí 5% pro clube, mas o resto é meu, você não cobra aluguel. Essas coisas de clube social. E ele falou, eu preciso da ajuda da imprensa. Ele falou, se vier, se não me deixarem governar, eu vou pôr a boca no trombone, eu vou falar pra imprensa, pra torcida, eu preciso de ajuda de vocês. Ou seja, ele nem tinha assumido ainda oficialmente, ele já estava no grito de desespero, dizendo, ou vocês me ajudam, porque aqui é difícil de eu conseguir governar. Ele sabe como é. Então, infelizmente, isso é um clube social, cara. Enquanto o Corinthians ficar amarrado a esse modelo político, vai ser muito difícil de sair, cara. O que a gente espera é que chegue alguém com coragem lá, de bater de frente com tudo isso. Aliás, ele tem, pra mim, a faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão. Por quê? O impeachment já foi. Ele já ganhou a eleição para 1 ano e 4 meses. Ele não deve mais nada para ninguém. Na teoria, ele não precisa falar mais amém para ninguém, ele não precisa de voto de mais nada. Ele tem 1 ano e 3 meses para fazer as coisas. Faz, Osmar. É isso mesmo. Faz o que você tem que fazer. Dane-se os caras. Faz o que... é reeleição. O seu trabalho vai ser sua credencial. As pessoas... Se ele estiver fazendo um bom trabalho, as pessoas vão votar nele. Eu não tenho dúvida disso. Mas o grupo político não vai gostar. Não interessa, cara. É o meu trabalho que está sendo feito. Se esses 25 dessa chapinha não votarem em mim, da chapinha política, 500 vão votar sócios. Então, ele tem tudo para ele fazer. Se ele vai conseguir, é o tempo que vai dizer agora. A questão do transfer ban aí do Corinthians, ou Vessone, vai demorar muito tempo para o torcedor abrir o sorriso de novo? Primeiro que é uma vergonha para a instituição, né? Ponto. A do São Paulo era um valor irrisório, para mim até mais vergonhoso, né? O Corinthians deve uma bala. Então, a bala, para você arrumar um dinheirão, é mais difícil. O São Paulo era coisa de 300 mil ali, é brincadeira, você cai numa dessas, só a manchete, isso daí pra mim vale muito mais dinheiro, né, apesar de não ser, a gente não sabe... Tem mais valor. Tem mais valor do que simplesmente os 300 mil. No caso do Corinthians, o problema todo, Chico, é que esse caso do Félix Torres é o primeiro. O Corinthians tem uma demanda na FIFA de entre 100 e 120 milhões de contratações que o Augusto Melo fez, que não foram pagas e que foram todos para a FIFA. A do Félix Torres é a primeira que estourou. Então o Corinthians pagou 2 milhões de dólares à vista e tirou ele do Santos Laguna e parcelou o resto. Ao não pagar, foi executado. Quando você é executado na FIFA, a FIFA fala, ok, você vai pagar tudo de uma vez só, não tem mais parcela.
E mais do que isso, vem uma multa e vem juros. Então, o Corinthians deve para o Santos Laguna 41 milhões de reais. Mais 10 que já tinha pagado. O Félix Torres custou 51 milhões. Ele vale tudo isso? Não, claro que não, né? 51 milhões num zagueiro, o cara, olha, tem que ser um Baresi renascido, né? Pra custar 50 pau. O cara não vai fazer gol, não vai te dar vitória. Não é um meia que te coloca na cara. É um zagueiro. Por mais que o futebol tá meio maluco com esses valores, 51 milhões não faz o menor sentido pro Félix Torres. Então, esse é um caso. Aí o que acontece? Você entra e vai lá no caso da FIFA, que é lá na Suíça, para ganhar tempo. Você sabe que você está devendo, mas você entra com recurso e ganha tempo. Só que o do Félix estourou. O Corinthians fez isso já com o Garro, porque conta da metade no mínimo metade que está devendo do Tadjeres também por conta do Garro. Já fez do Rojas, que o Augusto e o Rubão deram aquela cláusula de liberação se não pagasse o valor de luva que estava combinado. Você não pode aceitar uma cláusula como essa. Não pagou, liberou. O que aconteceu? Atrasou um dia, ele pegou a malinha dele, foi embora, e o Corinthians está com 40 milhões agora a ser decidido pela FIFA. Também já perdeu, está entrando com recurso, e ainda tem o Shakhtar na compra do Maicon. Na verdade, 2 empréstimos. O primeiro quem não paga é o Duílio, e o segundo já quem não paga 2 de 500 mil dólares. E o outro é o Augusto. Então, se você juntar tudo isso, tá dando 120 pau na FIFA. 120 milhões é quase a cota de TV do clube. Mas aí se não paga, vai acontecer o que com o clube? Então, são 3 punições. A primeira, não poder inscrever jogador. É a primeira pancada que você toma. Você não pagou, demorou mais uma janela, é perda de pontos. Muita gente esquece, o Cruzeiro começou a segunda Série B com menos 6. Menos 6 pontos. Porque ele tomou de inscrição e tomou de ponto. E a terceira, quando ele ia tomar, que é rebaixamento. Se você é da A, vai para B, se você é da B, vai para C, da C, você vai para D. É o rebaixamento. Aí alguém foi lá e pagou, e o Cruzeiro não caiu. Então, o problema é esse. O problema não é só não inscrever jogador, é perder pontos. Você imagina, menos 6 pontos num brasileiro de Série A, que já é sufocante para você arrumar ponto e fazer uma pontuação ou de Libertadores, ou escapar de rebaixamento, mas não é fácil. Aí você começa com menos 6. O que você achou do caso do Carlos Miguel, do Palmeiras? E ele quis fechar com chave de ouro, né? Que o torcedor do Corinthians pensa Mas antes dele... disso ele tinha volta pro Corinthians? Não, jamais. Jamais? Não, jamais. Não existia? O planeta deve ter uns 50 mil clubes, ele tem 49.999 para ele jogar. Fique à vontade, seja feliz, mas no Corinthians jamais, assim. Enfim, ele é um profissional, o direito dele, a multa era baixa, ele quis sair e ele trocou já início de uma idolatria, uma titularidade que eu acho que ele ia ser titular para coisa de 8, 10 anos de Corinthians também, provavelmente. É daqueles casos de Ronaldo, Giovanelli, de Cássio. Ele ia ficar muitos anos como jogador do Corinthians, trocou lá para poder se aproveitar da multa baixa, foi embora. E aí, para finalizar, ele falou, agora, torcedor corintiano, vocês têm raiva de mim? Então segura que agora vocês vão ver que eu vou pôr a cereja aqui em cima desse bolo aqui e vou ir no Palmeiras. Aí ele fechou, obviamente, 101% das portas dele, veio para a mesma cidade. Eu imagino que ele, um posto de gasolina, deve ouvir alguma coisa, e aí, cara, você quis trocar de clube, vai no restaurante, ele optou por isso. Então eu, sinceramente, eu tomaria muito cuidado se eu fosse jogador, empresário de jogador, com algumas atitudes no futebol, cara. Vinícius Machuca. Beleza, Chico. Comeu bastante lá no... Tinha uma sonequinha ali. Se apresenta pro Vessone. Sou o Vinícius Machuca, tem um quadro aqui no Brabo Tem Nome, que é o Machuca ou não Machuca. Eu vou trazer aqui algumas coisas e você me fala se machuca ou não machuca. Tá bom. Machuca ou não machuca a Marília? Pelo amor de Deus. Isso não machuca, isso destrói, né? O Corinthians foi retirado, né, da Copa Libertadores. Tá claro ali que foi retirado por conta do que aconteceu na primeira fase, que eu estava lá em Oruro, inclusive lá no interior da Bolívia e tudo mais, quando tudo aconteceu da morte do menino Kevin Espada. E no final o Corinthians acaba apagando por atitude de um cara que solta um sinalizador de navio e tal. Então Carlos Amarília, cara, é um negócio que machuca muito o corintiano. Machuca ou não machuca se perder do pai no estádio? Machuca, e eu me perdi. Foi desesperador? 80 mil pessoas no Morumbi, tinha 3 para 4 anos. Despedida do Zé Maria no Morumbi, Corinthians e Santos. E eu entrei de mascote com outras crianças. E o meu pai, na época, ele estava me esperando. A antiga geral do Morumbi, ficava uma ambulância. Ainda fica até hoje ali uma ambulância. E ele estava do lado esquerdo. E eu passo do lado direito, ele não me vê. E eu subo, na época tinha um elevador que levava as numeradas e tal. E eu passo. E o jogo começa e eu não apareço. Aí meu pai vai, chama a polícia, não sei o que, o alto-falante chamando o meu nome.
E eu com 3, 4 anos. E eu subo com 2 pais, 2 caras de terno. Eu tenho pequenos relances só daquele dia, assim. Meu pai que me conta mais, contou depois e tal. E ele foi me achar no intervalo. E aí ele conta que chegou em casa, falou pra minha mãe, olha, aconteceu isso. Ela falou, nunca mais, você vai levar ele em jogo. No outro final de semana a gente tava lá, né? Mas eu me perdi, cara, com 80 mil pessoas, 3, 4 anos de mascotinho no Morumbi, cara. Loucura, né? Nunca mais voltou, trabalha até hoje. É. Machuca ou não machuca, vê a transformação do Pacaembu. Ah, cara, machuca. Eu tive lá, tá bem modificado, mas não é pouco modificado. Modificaram até coisas que eu acho que nem precisava, assim. Então você olha lá na laranja, fizeram um vão maior, não sei pra quê, e aí tiraram cadeira. Por isso que hoje tá cabendo 20 mil pessoas. Na final da Libertadores tinha 40 mil, 37 mil pagantes e 3 mil, porque como era um estádio municipal, podia menor de 12, acima de 60, podia, todo mundo sempre teve acesso de gratuito. Então o clube deixava uma margem de uns 3 mil, porque sabia que não podia vender. Então tinha 40 mil pessoas, hoje cabe 20, 19 ou 20 mil, mudou muito, muito, além de ter tirado o tobogã e tudo mais, cara, me assustou, assim, de verdade. O sintético todo mundo tá elogiando, fala que é muito bom, mas é um sintético e eu não sei, cara, não sei o que pode, talvez tenha sido mais para shows mesmo e tal, e o futebol vai ser quase secundário, mas me assustou quando eu vi. Pra finalizar, machuca ou não machuca, descobriu o Orkut do Ronaldo. Puta, essa daí também foi boa, foi legal, não é, acho que machucou pra ele, né? Na época machucou pra ele. Cara, foi um negócio muito engraçado, eu tava no lance e a gente olhava muito comunidade de futebol. E aí, cara, não me pergunte como, eu cheguei lá num negócio que era Dadado. O nome Dadado era assim, que era o nome, e uma foto de um cara, mas parecia um policial com um bigodão assim. E não me lembro qual era o contexto que eu cheguei naquele perfil do Orkut. Você tava procurando alguma coisa? Eu tava procurando alguma coisa e cheguei lá. Quando eu olhei, tinha tanto aquele, lembra dos scraps? Tinha os scraps? Tantos... A gente botava não adiciona sem scrap, isso, é verdade. Tinha tantos... O pessoal botava ou não? Isso, tinha os scraps, que eram aqueles recados, e mesmo os seguidores. Aí eu comecei a olhar. Virna, atriz da Globo, assim, só mulher nota 9, 9,5, 10, só mulheres lindas, maravilhosas, um monte de famoso. Eu falei, peraí, gente. Quem é o Dadado? Quem é o Dadado que esse monte de gente famosa tá seguindo esse cara de bigode, parecendo um policial, esses policiais americanos? Mas era uma foto... Uma foto X. Escrito Dadado. Beleza. Aí, cara, eu contei lá na redação, pô, cara, que estranho, Dadado e tal, e eu achei que o Orkut dele, um monte de gente famosa e tal. O cara falou, mas não tem um monte de gente famosa? Liga pra essas pessoas e pergunta. Aí alguém na redação falou assim, Dadado não era o apelido do Ronaldo quando era criança? Aí a gente ligou pra assessoria, ligou pra Virna. Uhum. Só que a resposta dela podia falar, não, nem tô sabendo, eu tô lá no Orkut, mas não sou eu, nem tô sabendo. Ela, não, vocês não vão acabar capaz do menino. Puta, aí acabou, a gente já tinha certeza que era. Vamos fazer o negócio direito. Ligamos pro assessor dele. O assessor dele, Paulo Júlio Cleman, que acabou falecendo depois no avião da Chape. Uhum. Paulo estava lá. Ele era o assessor do Ronaldo na época do Rio de Janeiro e tal. Aí o Paulo falou a mesma coisa, falou assim, cara, eu vou ser sincero, mas deixa ele, é mó divertimento que ele tem, eu não lembro nem onde ele jogava na época. 2006, acho que foi isso. Agora eu lembrei, 2006. E ele falou, é o divertimento que ele tem, ele fala com os amigos dele, ele fala com as amigas dele. Eu falei, cara, isso é uma matéria, o Ronaldo no Orkut, curtindo, chamando Dadado com fake, com bigode e tal. Resumindo, ele tinha 800 amigos, que era um número tranquilaço ali pra você conviver e tal. O jornal sai 7 da manhã nas bancas. Ao meio-dia daquele dia, tinha 25 mil amigos, ele pulou de 800 para 25 mil. Aí ele perdeu o controle, porque ali você chega uma hora, porque você não é... O scrap você autorizava, mas quem entrava na sua, se eu não me engano, a gente entrava à vontade. Enfim, eu sei que bagunçou o negócio desse, a paz que ele tinha acabou, ele largou mão. Um dia eu quero contar isso pra ele, Ronaldo, sabe aquela vez do Orkut? Fui eu, e aí foi muito, puta, na época foi duro, cara, esse negócio do Orkut, essa história é boa também, cara, foi legal, 2006, se eu não me engano. É isso. Valeu, viu? Valeu mesmo. Valeu, Vinícius Machuca. Bessone, já queria até te fazer uma pergunta, na realidade 3 já dentro de uma, tá? Envolvendo o Corinthians, evidentemente, mas atual. Dorival, como é que você acha que tá o saldo até agora, se ele vai aguentar a pressão?
qual é o seu saldo também do Depay até agora, e também falar sobre o Garro, né? Porque muito se fala sobre condição física de Garro, não sabe se ele aguenta o calendário ou não, ele mesmo já disse que sofre muito, né, por conta da condição física. Queria que você englobasse e falasse um pouquinho desses 3 pontos do momento atual do Corinthians. 3 grandes personagens. Vamos lá. O Garro é uma tendinite. A tendinite, basicamente, talvez ele tenha que conviver pro resto da vida dele com isso, ele vai ter que cuidar disso, ele vai ter que fazer muito gelo, ele vai ter que de um jogo para outro tomar muito cuidado, evitar bastante o sintético também. É um cara que no ano passado ele simplesmente termina com quase 6 mil minutos em campo. É o cara que mais jogou pelo Corinthians, mais do que os goleiros, inclusive, que até teve revezamento e tudo mais. Então ele é um cara que estava sempre em campo, só que nos últimos 15 jogos, segundo ele mesmo, ele jogou sob infiltração. E quando você vai jogando sob infiltração, ele correu um sério risco de agravar mesmo o problema. Sobretudo na final do Paulista desse ano, quando ele de novo não tem dor, ele ia ficar fora do jogo e ele falou, não, pode me dar aqui, eu não vou ficar fora desse segundo jogo da final, fica fora do primeiro, que era por causa do sintético do Allianz Parque, e no segundo jogo sentiu na véspera, falou que não conseguia subir a escada para ir dormir naquele dia do treino à tarde, na véspera do jogo. Falou, faz o que vocês tiver que fazer, põe as injeções, eu vou jogar. E joga o jogo final porque era uma decisão. Quando acaba o jogo, ele fala, parei, vou me cuidar. Sai para um tratamento, volta e mesmo assim com alguma limitação de dificuldade. Claramente ele não é o Garro do ano passado. Mesmo assim, segue fazendo muita diferença. Já está de novo aí como quase vice-artilheiro, acho que é o terceiro já vice-assistente, vice-garçom. Falta um para ele igualar o segundo, enfim. O Memphis é disparado o maior garçom do ano e ele foi disparado do ano passado. Então ele segue sendo muito diferente, segue pensando muito o jogo, batendo muito bem na bola e foi, de todas as contratações do Augusto Melo, para mim, claramente, a melhor contratação. O Memphis Depay, há muita discussão em relação ao que ele ganha, aos valores que são envolvidos e bônus e tudo mais. Sabe a diferença, infelizmente, dele para os outros jogadores, vários outros jogadores de vários outros clubes? É que o contrato dele vazou. Todos têm bônus, todos têm salário alto, todos têm gatilhos, todos têm. Só que o dele vazaram o contrato naquela bagunça que é o Corinthians, acabaram vazando. Então sobra para ele pagar essa conta. O Dudu tinha um monte de gatilho no Palmeiras, deve ter agora no Atlético, no Flamengo todos têm gatilho, tem bônus, um monte de jogador tem. Do caso dele, a gente fica sabendo e fazendo conta. Olha, ele chegou a tantas assistências, isso dá mais 1 milhão. E a minha visão da coisa é, você tem um jogador saindo da Eurocopa, livre. Você não gastou R$1 porque ele não tinha vínculo com nenhum clube. Você vai trazer o cara por quanto? 300 mil reais? Um cara da Eurocopa? Você não vai trazer. Você tem que dar um salário bom e vários atrativos, porque você não gastou nada para tirar o cara de lugar nenhum. O Vitor Roque custou para o Palmeiras 150 milhões de reais de direito econômico. Fora luva, salário e comissão do empresário, 150. Então um parte de 0, o outro de 150. E aí você começa a dar salários, as coisas, os bônus e tal. Então assim, diante disso, com os números que ele tem, tanto de gols e assistências, dá basicamente a cada 2 jogos ou ele faz um gol e dá uma assistência. Eu acho, sinceramente, aquele tá valendo a pena. Tá muito valendo a pena. Fora as coisas meio intangíveis, né? Criançado, usando faixinha, fora essas coisas que a gente talvez não tem como mensurar. Então, para mim, vale muito, muito, muito a pena o Depay e eu acho que foi uma baita contratação. Se você se livra dele, se livra entre aspas, para você contratar 8, de cara nós estamos falando de 8 a 10 milhões de euros para você tirar alguém de um clube. Fora luva, salário, comissão do empresário. Então, para mim, não tenho nem muita discussão. O Dorival, claramente os números dele não são tão bons no Brasileiro, pelo contrário, são ruins. E ele vai levando a Copa do Brasil, vai tentando o título. É um pouco o que ele faz no São Paulo e no Flamengo. Ele desanda no Brasileiro, mas é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo e da Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo. Então, qual é a atenuante que ele tem? O trio Gin, que a torcida brinca, o trio Gin, que é Garro, Yuri Alberto e Memphis, ele teve 2 vezes, em 4 meses. As 2 contra o Palmeiras na Copa do Brasil, só. Porque quando ele tinha voltou o segundo, quando ia voltar o terceiro, o Yuri fratura as costas. Quando vai voltar o outro, é o outro que fratura lesão muscular. Aí quando vai voltar o outro fratura não sei o quê. Ele teve o trio que faz a diferença,
que tanto o ano passado ganhou as 9 vitórias seguidas com os 3-1 dando gol, assistência, 3-0 no Bahia, 3 no Vasco, 4 no Criciúma, 2 no Palmeiras. Aquele trio, pra ele, existiu 2 vezes. E agora, de novo, ele tá sem o trio, porque é o Yuri Alberto que tá machucado. E o Garro tá mais ou menos, e o Memphis tava com lesão. Então, assim, você tem essa atenuante do cara, não adianta falar que não tem, porque o banco do Corinthians é muito. O time titular é bom do Corinthians. O time titular do Corinthians compete com qualquer um do Brasil. O prova disso é o Palmeiras. O time titular do Corinthians competiu com o Palmeiras, ganhou os 2 jogos e teve jogo. Mas o elenco do Corinthians é bem abaixo. Então, eu dou essa atenuante para ele. Acho que é um trabalho ok. Nada para ser péssimo, mas também sem muitos elogios. Então, essa é um pouco minha avaliação desses 3 casos aí. Bom, até você estava falando aí do trabalho do Dorival, né, no Campeonato Brasileiro. Ainda há possibilidade do Corinthians cair? Eu acho que 2025? não. Eu acho que não, Chico. Eu não acredito. Já passou isso? É que não é que passou. O ano passado, aquele time do primeiro turno cairia. Se não tem a janela de julho, quando vem Martínez, Depay, André Ramalho, Carrijo, se não tem aquela janela, o Corinthians teria caído, porque o time era muito fraco. O desse ano, estão todos os jogadores no CT. O mesmo das 9 vitórias seguidas, do 1 ao 11, os 11 titulares estão lá. Ninguém saiu. Então, assim, esse time tem muito de onde tirar. Não tá todo mundo, tem as lesões, tá tudo bem. Mas tem muito de onde tirar. E os 3, 4 que estão lá embaixo, eles parecem que estão fazendo uma força lascada de nem tentar sair de lá. Seu Sport, seu Juventude, seu Fortaleza, seu Vitória, eles estão lá e, olha, daqui ninguém quer me tirar não, hein? Ninguém me tira. Então, 4 que estão quase que fazendo questão de cair. E um Corinthians que tem um bom time, eu não vejo esse risco esse ano, não. Professor, para acabar, queria perguntar para você alguma frase, algo que motiva, algum pensamento, pode ser música, expressão. O que motiva a sua vida? Como é que você leva a sua vida? Cara, a pergunta é boa, assim. Eu acho que é fazer o bem para receber o bem, assim. Eu acho que eu tento agir dessa maneira na minha vida, assim. De tentar ser uma boa pessoa, de tentar fazer o bem para as pessoas, querendo que, ou no mínimo, sabendo que eu acho que pode voltar esse bem para você também. Então, se eu pudesse escolher, eu acho que é isso, assim, que me representaria, é tentar ser uma boa pessoa, tentar fazer o bem, para que esse bem possa retornar no meu dia a dia, enfim, para mim, para minha família e tudo mais. Eu acho que que me vem na cabeça, assim, seria isso. E onde a galera te encontra, Vessa? Cara, eu tô em todas as redes sociais aí. Eu tô no portal Meu Timão, né, como repórter, apresentador também. Tenho minha live. É dono? Não sou dono. Queria eu ser dono. Não, então, recentemente eu descobri que você não era dono, lembra? Sou só um dos funcionários. O site é muito grande hoje, né? É site, todas as redes sociais, o canal do YouTube. Nós somos em 47 hoje. É muita gente. Quase 50 pessoas trabalhando. É o maior portal segmentado de notícias aí de clube e tudo mais. E nas redes sociais, ou é RVSone, tem um Rzinho de Rodrigo, ou só Vessone. Tô em todas aí, todas essas redes que as pessoas estão. É muito legal essa interação. Claro que você aguenta muita coisa, mas faz parte. Você tem que entender. Tem o bônus. É muito legal ter muita gente de rede social. É legal, mas tem um ônus também. Injeção de saco, xingamento, enfim. E aí eu consigo tentar levar numa boa. Com certeza. Então, olha, siga o Vessone, também me siga o Chico Pedrotti com 2 T's e a N Sports em tudo que é canto, tá certo? Esse foi mais um episódio do Brabo Tem Nome. Não me esquece, tá bom, de deixar aqui também nos comentários quem você gostaria de assistir aqui no programa, porque o de hoje já foi. Beijo enorme, tamo junto, até a próxima.